Olá, acupunturista, gafanhota, gafanhoto, seja bem-vindo a mais um PodChain, o podcast do acupunturista brasileiro. Eu sou o Rogério Sugitani e você sabe, aqui é o lugar onde você obtém conhecimento, inspiração, motivação, sempre um grande tema, sempre uma grande profissional para dividir a sua experiência com você. Então, você que é acupunturista, você que é estudante ou profissional da medicina chinesa, paciente, simpatizante, você que gosta de terapias naturais, você que é um profissional da área da saúde, esse é o seu lugar. Cola na gente, você vai se dar muito bem. E hoje o nosso tema é super, hiper, mega interessante. Nutrição e acupuntura. Eu estou aqui com uma grande acupunturista, por isso que eu troquei aqui, né? Com muito orgulho, filha do CTN, né, Eleonora? E também fundadora, você deve conhecê-la aí, você que circula nesse meio da MTC e da acupuntura, fundadora da MTC Box, né, Eleonora? Então, assim, a gente sempre começa o nosso PodChain, Eleonora, contando um pouquinho, né, da nossa história, porque serve para inspirar outras pessoas, né? Pessoas que querem se tornar, às vezes, acupunturistas, pessoas que já são acupunturistas, e assim, é muito interessante ouvir história. Fala um pouquinho de você, você que é mestre em clínica médica pela Unicamp, doutorando pela Unicamp também, você sabe, já falei, os nossos convidados aqui não são fracos não, é gente muito capacitada, a Leonora é só mais uma. Conta um pouquinho dessa tua formação primeira, depois esse despertar para a medicina chinesa, o trabalho que você, né, vem fazendo até aqui. Muito bem-vinda, muito obrigado, né, por aceitar o meu convite. Bom, Rogério, obrigado pelo convite, obrigado a você que está assistindo. Antes de a gente começar, eu vou falar assim, ó, senta o dedo no like, se inscreve no canal, e se você gostar, compartilhe com os seus amigos. Exatamente. Né? Sabe aquele amigo que está em dúvida, vou fazer acupuntura ou não? Compartilhe essa série com ele, quem sabe ele queira, né, conhecer mais e se motive a fazer, né? Também convido vocês a me seguirem nas redes sociais, depois a gente passa aí Pode passar os endereços. Agora, é bom porque no começo o pessoal já vai anotando ali. Então, meu Instagram lá, pessoal, é @doutora_dra.eleonora e da minha escola, @mtcbox. Então, se vocês quiserem seguir, tá? E sigam o CTN também, né, gente? Se não segue o CTN ainda, segue, faz favor, tá? Então, eu comecei, Rogério, na área da saúde, por acaso, assim, porque, na verdade, eu queria ser bióloga, na verdade. Eu ia fazer biologia. Então, quando eu fiz vestibular, eu fiz para biologia em várias universidades. E aí, eu não passei, né? Era vestibular de meio de ano, eu não passei e tal. E eu gostei muito de Ouro Preto, que é onde eu me formei em nutrição. Ah, é? E aí, quando eu fui fazer vestibular de novo para biologia, não tinha, porque o vestibular é de meio de ano só. Falei, cara, o que eu vou fazer para morar naquela cidade maravilhosa, né? Com aqueles mineiros maravilhosos, pessoal muito bacana, né? Mineiro é uma galera muito bacana. E eu falei, vou ter que fazer nutrição, né? Vou ter que prestar nutrição, que era uma coisa um pouco mais próxima. Aí, passei em nutrição. Também é federal? É federal, Universidade Federal de Ouro Preto, isso foi em 2004, né? E depois eu passei também na Universidade Estadual de Londrina, na Unesp de Bauru, só que em biologia, né, e licenciatura. E nutrição, obviamente, não tem bacharelado e licenciatura, é só bacharelado, né? Fiz nutrição. Quando eu cheguei no meio do curso, onde tem acaba aquela parte do ciclo básico, né, que é fisiologia, anatomia, química, bioquímica, todo mundo tem, todo mundo da saúde tem, a gente começou a entrar numa parte mais específica de nutrição. E aí eu comecei a falar, cara, não é isso que eu quero fazer. E aí, quando eu cheguei no estágio, né, no final do quinto ano, praticamente, né, terminando o curso, eu falei, cara, me deu um desespero. Eu falei, não é isso que eu quero fazer, né? Porque, pensa, eu terminei o curso em 2000... 4 ou 5 anos? 4 anos e meio. Né? Eu terminei o curso em 2009, né? E naquela época, a pessoa te olhava, ela falava assim, me passa uma dieta. Né, tinha muita revista, não vou citar o nome de revista, porque não dá status, não dá Ibope, né? Dá Ibope pra gente, né, gente? Então, tinha muita dieta, né? Não sei se você vai lembrar, isso eu posso falar porque já acabou. Tinha o 7-Day Diet, você lembra? Vocês lembram desse produto, gente? Que vinha, né, uma caixona. Cara, isso era universal, isso vendia muito, né? Passava na TV e as modelos usando e tal. E aí, assim, era uma época pro nutricionista que era muito ingrata. Né? Eu ia fazer almoço de família, a pessoa falava, vai, quantas calorias tem isso aqui? Eu falei, não sei, gente, procura na tabela de alimentos. Né? E eu ficava indignado, porque eles falavam, não pode ser só isso, é nutrição. Isso me gerou uma crise. De qualquer forma, eu não queria ser nutricionista, assim, atuar em consultório como nutricionista, nunca gostei. E aí eu fui fazer mestrado na Unicamp.
Aí fui Aí você trabalhar... falou assim, vou fazer carreira acadêmica, alguma coisa assim? É o que eu sempre falo para todo mundo, assim, eu sempre achei sempre soube, na verdade, que eu ia ser professora. Do quê? Se eu tivesse feito um curso na Le Cordon Bleu, eu ia ser professora. Se eu tivesse sido bombeira, eu ia ser professora. Né? Eu cheguei a fazer prova para aeronáutica também, eu ia ser professora. Não tem jeito. A minha profissão é professora, né? Agora, o que eu vou ensinar depende bastante aí das circunstâncias. Então, aí eu fui fazer mestrado, falei, pô, vou dar aula na Unicamp e tal. E conhecendo o meio acadêmico, a gente percebe que, assim, existem muitas vaidades, né? Existe uma competição não saudável. Né? Quem é do meio aí sabe. E você fala, cara, eu tô aqui para contribuir, eu tô aqui para a sociedade avançar, eu tô aqui para, né, fazer a coisa crescer. E não é assim que funciona. Isso foi me decepcionando. Falei, bom, daqui onde eu tô, né, terminei o mestrado, vou fazer o doutorado. Emendar uma coisa na outra, depois era fazer o pós-doc E você já dava aulas aí nessa época também? Eu já dava aula, comecei dando aula em curso técnico de enfermagem, né? Depois eu fui professora, fiz estágio docente na medicina, com bioestatística, assim, era um negócio muito fora do que eu pensava, mas surgiu uma oportunidade, né, de trabalhar com essa parte. E depois eu fui dar aula em pós-graduação, né? Então, assim, acabou que eu passei por todas as fases, né? Técnico, graduação, técnico e pós-graduação, né? Então, assim, eu tive experiência em várias áreas aí, vários níveis, vamos dizer assim, né? E aí, quando eu estava terminando o doutorado, eu falei, cara... Aliás, quando eu estava começando o doutorado, né? E já fazia 2 anos que eu estava no doutorado, eu falei, cara, não é isso também, né? E aí começou a me dar um desespero muito grande. Eu fiquei deprimida, assim. Eu ficava 4, 5 dias sem tomar banho, né? Eu ficava no escuro, né? Eu pensei no pior, né? Não vou falar a palavra, porque o YouTube vai diminuir o alcance do vídeo. Tem coisa que a gente não pode falar. Não pode falar. Mas eu pensei no pior. E aí um dia eu fui dormir, eu falei, meu Deus, me ajuda, né? E nesse dia eu sonhei com meu avô, que era falecido, e ele era enfermeiro massagista. Porque na época não tinha fisioterapeuta. Então ele tinha um consultório de fisioterapia lá no Bosque, em Campinas. Foi massagista do Guarani e tal, assim. E todo mundo conhecia meu avô na cidade, porque ele era um cara que, assim, ele fazia o pessoal andar, né? O pessoal tava na cama, o pessoal tava debilitado. E eu sonhei com ele. E eu falei, ele me levou numa casa, num lugar, assim, super bonito. Sabe? Eu falei, vô, o que é isso aqui, né? E eu não conheci meu avô em vida. Antes de eu nascer, ele morreu. E eu falei, vô, o que é esse lugar? Ele falou, o seu consultório de acupuntura. Caramba, eu adoro essas histórias. Adoro essas histórias. E aí eu fui fazer a matrícula no CTN. Você pode ver você pode buscar lá, que tem e-mail meu pra Dinar. Tô arrepiado, gafanhoto. Tem e-mail meu pra Dinar em 2013. Dinar é nossa secretária. Começou em 2014. Eu fiz a matrícula, tipo, acho que em agosto de 2013, alguma coisa assim. Muito antes. Um sonho. Eu acordei e fiz você vai ver que meu e-mail tá lá. No dia seguinte foi que eu fiz a matrícula no CTN. Você entrou, então, em 2014. 14. Você é da turma... 9. Que turma que tá agora? 20 e poucos, né? 20 aqui em Campinas. 27 aqui em Campinas. Você faça uma ideia, né? Então, assim, eu queria até, produção, por favor, combinei com a produção aqui o negócio. E aí, você que me deu aula no primeiro dia. Olha, tô arrepiado, e aqui, menina. Pô, não tá professor, combinado. Né? E hoje eu sou professora do CTN, gente. Então, assim, resumindo a história, a minha primeira apostila, primeira aula foi com o Rogério. Eu queria destacar umas coisas aqui que eu anotei. Vai fazer eu chorar, já pra não Olha chorar. Só, dá uma olhada aqui, segura ó. Segura aí, não posso chorar. Aqui, primeira página aqui, só uma coisinha boba aqui, ó. Sobre o TCC, né? Não precisa ser do tema de formação de base. Isso já me deu um alívio, porque eu já tava encasquetada com esse negócio da nutrição. Como eu falei lá no começo da história. Então, já numa das primeiras frases. Aí depois tem uma frase aqui, né, que o Rogério falou que né, eu anotava tudo, assim, né, destacava tudo direitinho. E ele falou assim, que é holístico, né, ênfase no todo, né. E aí, isso já foi me acendendo, assim. Eu falo sempre para todo mundo, quando eu cheguei na primeira aula, parece que eu cheguei no meu corpo, assim, Rogério. Não sei se você tem a dimensão disso. A primeira vez que eu cheguei no corpo, meu espírito chegou no corpo, assim, que falou, putz, cheguei, sabe? Assim, foi nessa aula. Eu fico emocionada de falar, porque salvou a minha vida. Eu tava pensando em fazer uma... Você nunca me contou isso, gente? Então, aí... Certo, olha só. E aí, isso já... Aí chegou... A segunda vez que meu espírito chegou um pouquinho mais no corpo foi quando eu cheguei na China, a primeira vez. E eu acho que tá
chegou definitivamente. Acho que foram 2 estágios, assim, né? E aí foi isso aqui que... Falou, cara, é isso que eu quero, né? É isso que eu quero pra minha vida profissional. E aqui tem uma frase sua que fala que a MTC é qualitativa, né? Sem parâmetros absolutos, como na medicina ocidental. Isso pra mim foi outra... Eu falei, cara, era isso que eu tava procurando, cara. Era isso que eu estava procurando. E uma última frasezinha aqui que eu destaquei também foi quando você falou: pequeno acupunturista trata os sintomas, o acupunturista médio trata os sintomas e a causa, e o grande acupunturista previne doenças e mantém a saúde. Então, na primeira aula, né, eu me encontrei como pessoa e como profissional. Eu me encontrei como nutricionista. Quando eu comecei a acupuntura... E aí você entendeu por que você você entendeu, né? Caiu as fichas. Exato. Eu fiz... Ligou os pontinhos. Exatamente, entendeu? Então, assim, não é mentira, gente. Isso aqui foi 2014, ó. 26/4/2014. Esse logo horroroso. Olha isso, diretora de marketing. Como era horroroso o nosso apostila, logo. Mas é o que tinha na época. Né? Aí, tá focando aí, produção? Tá focando aí, ó. Aí, ó. Aí, produção. Não vou fazer assim, né, gente? Dá foco. Aí, ó. Primeira apostila tá aqui. Né? E aí foi quando assim eu realmente, para mim, né, a gente vai falar bastante coisa ainda, mas para mim a medicina chinesa faz a nutrição fazer sentido. Que bacana, entendeu? Que história. Não, puxa vida. Eu falei bastante, né? Mas basicamente é isso, gente. De verdade, para mim é melhor que uma BMW que você trouxesse de presente. Que história bonita, porque é isso que fica. É isso que fica, assim, e eu sempre falo, né, Leonora, eu sou um privilegiado, o tal sabe, de ver acontecendo em outras vidas o que aconteceu na minha vida, porque a minha história é isso mesmo, é um encontro, que nem você falou aí, né, usou essa expressão de sentir no corpo, foi com 32 anos na primeira aula de medicina chinesa, e repercutir isso há 20 anos que eu tenho feito, nossa, querida, muito bacana. Sabe aquele meme, né, que faz assim... Caramba. Procure, gente, um meme que faz uma explosão, né? Foi isso que aconteceu na minha mente, no meu corpo, na minha alma. Tanto que eu tenho, né? Fiz tatuagem na China, tem os meridianos aqui que a Lu desenhou, né? Preciso concluir, colocar os pontinhos, preciso terminar. É que demora isso aqui, tá, gente? Só fazer o pontinho aqui, ó. Os meridianos de acupuntura e aqui as ervas, né? Vou terminar também. Então vai ficar cheio de os meridianos, vou fazer os pontos. Fazer mais ervas aqui e vou pintar. Que simbólico. Dói, né? Essa história já é de muita inspiração, a gente podia até acabar por aqui, Gafanhoto, mas a gente vai continuar. E aí você forma em acupuntura. Me formei. E aí, porque depois eu ouvi falar de você já famosa, você já trabalhando, né, para uma grande referência, dando curso e tal, a gente se falou algumas vezes, até você, sim. Você dar aula pra gente, mas aí o que você fez? Você foi para que caminho? Você chegou a atender? Atendi, antes, e atendi com a Lu. A Lu me chamou para atender junto com ela no consultório dela. E assim, tem alguns professores, inevitavelmente, né, que você gosta mais. E assim, eu sempre tive bastante afinidade com a Lu, né? Sempre gostei muito do estilo da Lu de ensinar, né? Tem coisas que ela falava para mim que eu falo para os meus alunos, você também. Então, acho que o professor, acho que ele deixa esse registro na gente, que é professor também, e vai ter os nossos alunos e tal. Então, ela me convidou para trabalhar com ela lá no consultório. E aí eu fui atender, fiquei atendendo, né? Nesse processo, eu fui fazendo doutorado, e o engraçado, quando eu falei que eu estava fazendo acupuntura, o pessoal da Unicamp deu risada, de uma forma geral, porque tá vendo o podcast com a Camille, né, questão do charlatanismo, não sei o quê, e assim, eu acho muito que é má vontade das pessoas, sinceramente, assim, de pegar e falar, cara, vou sentar com você, né, uma pessoa séria, que não é aquela pessoa que vem de 7-day diet, né, que promete milagre, porque não tem, né. Tanto é que não durou, né? Tanto é que não durou esses pacotinhos. Não dura nada, né? Vai e volta, né? Isso aí some, aparece e some. Então, assim, eu acho que é má vontade. Então, assim, eu sofria muita zoação, né? O pessoal achava que eu tinha que ficar doida. Bullying, Porque você pensa, você pega uma coisa extremamente científica e uma coisa extremamente filosófica, né? E que observa a natureza, que é observacional, né? Empírica, né? Não tem, mas assim, até o empirismo tem a sua própria metodologia, enfim, então eu sofria muito essa questão, e aí, quando você vai ver hoje, né, as pessoas que estavam lá na Unicamp falam, poxa vida, né, hoje a gente tem na medicina moderna, olha que interessante, medicina moderna, gente, descobriu o eixo intestino-cérebro, olha só, pô, eixo intestino-cérebro é o quê, Rogério? Elemento fogo, pô, coração, intestino delgado, certo? Mas aí agora tem o eixo da imunidade, né, que é o eixo pulmão-intestino, porra, elemento metal. E sempre apresentado como novidade, né? Os caras ciência. 5 mil anos eu não vou coisas. citar o nome da criatura também, mas saiu um livro, né? Falando sobre, né, charlatanismo, criticando psicanálise, enfim. E assim,
pô, senta para conversar com pessoas sérias, cara. Senta para, sabe, não se baseia. Então, por isso que eu acho que é má vontade, né? Então, assim, eu fui trabalhando com isso e convivendo com esses dois, a Ruth e a Raquel, sabe, assim? Graças a Deus a medicina chinesa era a Ruth na minha vida, né? E eu tô indo à lua no meio do processo. E aí eu fui trabalhar... E daí, o que aconteceu? Em 2017, eu fui numa feira de nutrição, que eu não queria ir também, né? E você no consultório, né? Eu no consultório, tinha acabado de mudar de consultório. E aí fui numa feira de bodybuilding e tal, e conheci a empresa que eu trabalhei por muitos anos, né? Com fórmulas chinesas, né? Então, assim, e dando palestra no Brasil inteiro, fora do Brasil. Né, fui para Portugal, fui para Cabo Verde, na África, né, fui para a China pela empresa também, né, acompanhei um grupo de alunos e tal, conheci, né, fui na WFAS, fui em Tianjin, enfim, fui em vários lugares pela empresa também, né, e assim, eu tive a oportunidade de conversar com muitos profissionais, então você fala, pô, você não estava no consultório, não estava atendendo, eu estava atendendo esse povo, que eu terminava a palestra, tinha fila para vir falar comigo, Eleonora, tem isso, tem aquilo, não sei o que lá, papapá, lógico, não é um atendimento, né, mas você ouve casos e casos, né, de pessoas, então assim, e você ajuda, né, o pessoal da empresa também, né, aí sim, eu atendia e tal, então assim, você acaba tendo uma outra experiência, né, de palestrante, no sentido também de você trabalhar na indústria, é uma experiência bem legal, muito interessante, né, acho que toda oportunidade é válida, né? De várias naturezas. E aí, comecei a trabalhar muito com fórmula e tal. E aí, em 2019, falei, cara, eu vou abrir uma escola de fórmula. Porque não tem, né, praticamente, né? Você sabe, é difícil. E aí, veio a pandemia. Mas foi assim, ó, pá, em cima. Parece que eu me planejei, né, para isso. E aí a gente começou a ter bastante aluno, porque os alunos não tinham, né, as escolas de uma forma geral não estavam preparadas para fazer aula online, depois todo mundo acabou se adaptando. E como eu tinha aluno no Brasil inteiro, fora do Brasil, acabou que ficou legal esse formato online. Todo mundo pedia curso, ia dar palestra de 1 hora, 2 horas, o pessoal falava, pô, por que você não dá um curso? Você tem curso? Eu falei, vou ter um curso. Pô, tá pedindo, né? Então, hoje a gente tem aluno em, como que é? Estocolmo, Estados Unidos, do Brasil inteiro, sabe? Assim, então, Portugal, Itália. Então, é muito legal, porque os alunos, a gente consegue reunir esses alunos, reunir essa galera num lugar só. Então, assim, a medicina chinesa fez essa transformação na minha vida, né? Eu tive mais de 20 mil pessoas aí que já me ouviram durante esses anos, né? Que são eventos grandes, né? Ou muita frequência de eventos. Então, assim, sempre falando. Eu acho lindo essas histórias, porque, assim, o tal vai nos levando... Vai. Quando a gente se permite para o lugar que a gente tem que estar, o papel que a gente tem que ocupar na vida, quando a gente se deixa... E, assim, vai insistindo nisso, né? Não vou fazer isso só por dinheiro, não vou fazer isso só por isso ou por aquilo, mas eu vou fazer algo que o coração, né, pulse dentro de mim, que foi essa sua história. E legal que você foi também, como eu, né? Eu também cliniquei, tive meu consultório e tudo mais, mas teve uma hora que eu tive que decidir, ou eu ficava no consultório, ou eu fazia a escola crescer, até para fazer com qualidade uma coisa ou outra. Exatamente. E eu senti meu coração muito mais inclinado a ensinar, muito parecido com a sua história também. Você falou de um professor, começou a dar aula para você lá em Sorocaba também, né? No episódio do podcast, você mencionou, acho que foi com a Camille, você falou que tinha um professor que preferia dar aula, preferia atender do que dar aula. Ele nem aceitou o meu convite, porque ele já era um acupunturista que já estava crescendo na cidade, e eu achei lindo isso. E foi o melhor não que eu recebi, porque assim, foi embasado. Cara, não, o negócio é consultório. Eu tive professores na faculdade, Rogério, sem citar nomes, obviamente, também faz tanto tempo, que gostavam de pesquisa. O cara não gostava de dar aula. Sim. Poxa vida, e ele tinha que dar aula, ele ia dar aula com má vontade. Isso. Né? Hoje, por exemplo, você tem o pessoal da Fiocruz que só faz pesquisa. Caramba! Sim. Eu acho que assim, a gente tem que dar oportunidade para as pessoas realizarem realmente o que elas têm vocação para fazer. A gente tem uma questão muito da obrigação, né? Mas eu acho que a vocação, tem espaço para vocação ainda. Eu acho que as pessoas têm que, né? Então, assim, a minha vocação é ser professora. Professor de qualquer coisa. Fala, Eleonora, fala sobre essa caneca. Eu vou falar sobre essa caneca. Eu não tenho dificuldade nenhuma, entendeu? Em ensinar para você ou para qualquer pessoa, né? Então, assim, apesar de ser nutricionista, né? Eu sou professora. Apesar de ser acupunturista, sou professora. Então, eu sou professora alguma coisa, sim. né? Entendo perfeitamente o que você está falando. Aí, gafanhota, nossa primeira parte do PodChain, eu tenho uma história inspiradora para você, super inspiradora, por isso que eu falo, é tão legal, e até me emocionou aqui com essa apostila, gente do céu, vou até tirar uma foto disso aqui, para guardar, vou colocar no meu Instagram hoje, assim, isso aqui, esse presente e hoje eu sou professora do CTN, E hoje é professora do CTN. Eu que insisti, tá, gente? Tudo no seu tempo. Não, eu tava de olho em você, que tudo tem seu tempo. Mas eu tava querendo. Falei, gente,
gente, eu preciso voltar. Sabe assim, um carinho? Sim, eu né? imagino. É um carinho. A gente sabe? lá em Goiânia tem professor, Matheus também, que talvez esteja escutando, que é a mesma história sua. Ele formou na turma 2 de Goiânia e sempre quis ser, aí teve não deu certo, tal. E aí, acho que foi ano passado também, junto com você, essa última leva. Aí falou, nossa, agora... E ele tá dando aula no Brasil todo também. Falou, nossa, Rogério, agora tem um... Mas você viu como tal tem seu tempo? É tudo... Né? tudo E agora, Eleonora, vamos para essa parte um pouquinho mais técnica, você como Uhum. nutricionista, como uma doutoranda, já com mestrado, com tanto conhecimento, digamos, acadêmico, científico, já que o nosso tema é nutrição e acupuntura, o que você enxerga da semelhança e das diferenças do olhar, digamos, nutricional, dietético, alimentar, do olhar ocidental para o alimento, mais ou menos assim, para simplificar a pergunta, né? De como o ocidental vê o alimento, a função que ele tem e as diferenciações, as características, e o chinês, você como grande especialista, né? Fala um pouquinho sobre isso, a dietoterapia, a abordagem chinesa, né, da dietoterapia, né, chinesa e o olhar ocidental. Né? É conflitante, não é? Estamos falando a mesma coisa de formas diferentes, tem uma coisa que não conversa. Como que você vê isso? Assim, acho interessante escutar. Para a gente isso entender você, primeiro lugar, para a gente entender esse nível de diferença, pensa o seguinte, né? Qual que é a importância da alimentação na vida das pessoas? A medicina chinesa, ela vê de uma forma totalmente essencial. A medicina ocidental, não. A medicina ocidental, o remédio é mais importante. Não que eu seja contra remédio, tá, gente? Não é isso. Né? É que, às vezes, antes de você fazer mudança no estilo de vida, na alimentação, já arraque remédio. E tem efeito colateral. Né? Tem que ser muito bem indicado. Cirurgia, muito bem indicada. É necessário, é preciso. É possível que as coisas convivam juntas. Né? Mas a gente teria um nível muito mais leve, ou muito mais básico de atenção à saúde se a gente cuidasse da alimentação primeiro, do estilo de vida primeiro. Né? E a primeira diferença é essa. Né? Então, assim, mas por que né, é tão importante? É só você pensar assim, quando teve a pandemia, o que acabou no primeiro? Comida. Comida e papel higiênico, né? Comida, papel higiênico e álcool, né? Por quê? Porque ninguém vive sem comida. Você não vive sem água, você não vive sem ar, você não vive sem comida, né? A primeira coisa que o neném faz depois que ele nasce é mamar. Quer dizer, é uma necessidade extremamente básica, primária, né, primitiva, vamos dizer assim. E a medicina chinesa enxerga isso. A medicina ocidental, não. Quando eu falo medicina ocidental, é de uma forma geral, né, gente? A saúde, né? Ocidental. E a nutrição, ela não deixa de ser assim. Tá? Então, desse ponto de vista, de você, por um lado, enxergar a nutrição como uma coisa essencial, básica, isso permeia todos os aspectos da sua vida. Isso tem ligação com todos os aspectos da sua vida. Isso é visto de uma forma, num ângulo muito mais aberto. E na medicina ocidental, não. Como não é visto como essencial, né, o meio de tratamento, vamos dizer assim, de manutenção de saúde, prevenção de doença e tratamento, certo? Você acaba olhando de uma forma totalmente focalizada. Então, a nutrição, ela olha para o macronutriente, para o carboidrato, para a proteína, para o lipídio. Ela vai olhar para as calorias, né? Ela vai olhar para as vitaminas, né? A medicina chinesa, ela vai olhar para a cor, ela vai olhar para o sabor, ela vai olhar para a temperatura, ela vai olhar quando você vai plantar, quando você vai colher aquele alimento, porque tem diferença. Vou falar assim, um moranguinho orgânico, docinho, uma cenoura orgânica, uma batata doce orgânica. Por que batata doce chama batata doce? Porque é doce. Agora, como uma batata doce hoje? Não é doce. Não gosto de amido. Que tem amido, obviamente, mas ela não é docinha. Né? Então, assim, agora, compra uma batata doce orgânica. É docinha, tá? Por que isso? Porque aquele alimento que é orgânico, né, e não é frescura, gente, não é só questão de agrotóxico, tá? Aquele alimento que é orgânico, ele é plantado na época certa. Né? Então, planta no verão, colhe no inverno, planta no inverno, colhe no verão, tá? Então, assim, tem... Por quê? Porque quando você planta um alimento, cultiva um alimento na época certa, com o clima certo, ele vai produzir as substâncias certas, né? Então, assim, aquele alimento, ele fica mais nutritivo, ele acaba atingindo o potencial nutritivo que ele se propôs a atingir, né? A nutrição não enxerga isso. Hoje, tem mudado, né, essa visão, porque isso está vindo bastante das práticas integrativas, né? Então, eu acho que a gente acabou pegando um caminho natural, afunilou para uma coisa científica, falou, não funciona, vamos abrir de novo, né? E eu acho que nesse processo de abrir, tem uma resistência, que é o que a gente falou no começo da nossa conversa. Tem uma questão que fala, isso é charlatanismo, que a ciência, gente, não começou assim.
ela vem evoluindo de fatos que os cientistas observam, de experimentos. Né? A gente não pode, se a gente apagar esse passado empírico, observacional, a gente acaba com tudo. Não só com a medicina chinesa, com a medicina ayurvédica, com a medicina ocidental. Né? Então, assim, esse olhar para o todo, né, é uma diferença. Hoje você tem nutricionista que é especializado em geriatria, especializado em alergia, especializado em... Né, se você for pegar a dieta na medicina chinesa, ela é global, você atende de A a Z. Isso é muito legal. Isso é legal para quem é acupunturista e quer estudar dietoterapia. Tem que saber, gente, tem que saber, porque é uma parte importante do tripé terapêutico, né? Vamos dizer, um quadripé, né? 4 pezinhos ali: acupuntura, terapias corporais, exercícios, dietoterapia e farmacoterapia, ou fitoterapia, uso de fórmulas, né? Então, são 4 pezinhos ali que precisam estar equilibrados. E para quem é nutricionista, que quiser ter uma outra visão da nutrição, né? Uma visão... você não precisa fazer uma pós de pediatria, uma pós... Se você quiser fazer, faça, fique à vontade, não tem problema nenhum. Mas você não precisa fazer. Porque quando você estuda medicina chinesa, você atende atleta, você atende idoso, você atende criança. Isso é muito legal. Não porque na pós de acupuntura você vê tudo isso, né? Mas é porque você está olhando para um ser humano. Tá? Então, o que você está me falando é que, assim, quando você fala da ênfase do olhar ocidental para os macronutrientes, para as vitaminas, né, e todo um olhar, digamos assim, técnico e um tanto quanto separado. Sim. O alimento e a pessoa, e meio que assim com interesse só, né? Menos integrativo, mais Exatamente. Ou menos isso. Porque quando você traz a visão da dieta chinesa, né, com muita propriedade, e você fala, para mim é importante o cheiro, e o que aquele cheiro vai provocar no meu corpo, no meu órgão e nas minhas emoções. Exato. E eu diria, esse é o grande acréscimo para o nutricionista Sim. que vem aprender medicina chinesa e depois se especializa em dietoterapia chinesa. Exatamente. Porque, assim, é um alcance maior, é uma interação que é uma coisa que o chinês nunca separou, a natureza e o ser humano. Esse olhar nosso ocidental, aqui é o alimento, vou estudar, vou colocar lá na lâmina, vou ver a interação disso com o fígado, tal. O alimento na medicina ocidental ele é um tapa-buraco, então você precisa de carboidrato, proteína, lipídio, tantas quantidades, vitamina A, B, não sei o que, tanta quantidade. Na medicina chinesa ele é terapêutico. Ele é terapêutico. Ele pode mudar uma emoção. Com certeza. Olha só, a gente tem aqui, você que está aqui no tanto estúdio... Tanto pro bem quanto pro mal, né, Rogério? Mudar a emoção tanto pro bem quanto pro mal. Mas a gente tem aqui na produção, aqui, né, a nossa diretora de marketing trabalha com a chamada cozinha afetiva, não é isso? Que já é um olhar um pouquinho mais gostoso de trazer emoção para a mesa. Mas até para essa área, a medicina chinesa tem a sua contribuição. Né? Que, por exemplo, esses alimentos relacionados ao coração, o quanto eles podem influenciar na emoção, né? Enfim, com toda essa tabela de 5 elementos e toda essa teoria que a gente tem, assim que você vê, é isso mesmo? O alimento Sim. é mais do que um fator nutricional. Com certeza. Porque essa coisa que eu acho triste demais quando a gente fala assim, o homem daqui, sei lá, no século 22, ele vai comer com cápsula. Pelo amor de Deus. Cara, você não vai ter mais o cheiro do salmão, a cor do alimento frio, você não vai mais tocar, que coisa mais sem graça. Eu acho que não é real isso. Né? Eu acho que só é real isso se a gente tiver um problema de escassez de recursos. Não é? Natural. Porque Caso contrário, a gente já tá... Porque, assim, hoje na nutrição existe uma corrente que fala assim, comida de verdade. Então, os próprios nutricionistas, né, os próprios profissionais de saúde, eu tenho muito aluno que é médico, tem muito aluno que é enfermeiro, farmacêutico e tal, fisioterapeuta, então, de outras áreas da saúde. A gente tá sempre tentando levar isso para eles, né, da forma da medicina chinesa, né, que pode ser praticada por qualquer profissional, né. A nutrição, ela tem a caloria, ela tem as quantidades, ela tem o micronutriente, etc., as quantificações, então é um protocolo diferente da medicina chinesa. Essa prescrição dietética, vamos dizer assim, da nutrição é exclusiva de nutricionista, mas a prescrição dieteterápica chinesa é de quem faz dietoterapia chinesa, porque é uma outra base de raciocínio, é um outro tipo de prescrição, né? Não tem a ver, gente. Então, mas eu sou nutricionista, vou fazer uma prescrição nutricional na medicina chinesa. Não pode. Teoricamente, você não está fazendo da forma correta, porque não é correspondente, não tem a ver, né? Então, a gente sabe disso, né? Então, assim, quando a gente pega o profissional de saúde de uma forma geral, as crianças não aprendem a comer, né, Rogério? As crianças não aprendem a comer. Como é que você quer que as pessoas comam bem se a própria criança não tem essa visão dentro de casa?
Né? Os produtos que a gente tem, né? Hoje as empresas elas estão com uma tendência, por isso que eu não acho que esse negócio de cápsula é viável. Porque assim, as empresas hoje estão com uma tendência de ter mais alimentos naturais, com menos conservantes, com mais fibra, com menos açúcar. Então, você pega o açúcar e substitui por malte. Você tira o adoçante, você vai tentando passar por uma coisa mais natural, menos colorizada, vamos dizer assim, né? Corante, tá? Então, por isso que eu acho que tem uma tendência de mercado e de profissionais que tá fazendo a galera perceber que a gente tem que voltar pro estilo de comer da nossa avó, não é Seven Diet. Foi o Seven Diet que começou essa tragédia. Foi ou não foi? Foi por quê? Você lembra? Parecia comida de piloto de avião, sim, comida de coisa de guerra. Sem graça. Era tudo enlatadinho, sacadinho e liofilizado. Cara, ninguém. Cara, entendeu? Então eu acho que esse negócio de cápsula, eu acho que não vai rolar. Porque a galera já tá... Eu não sei se eu sou muito esperançosa. O Rafael veio aqui, né? O Rafa, adoro o Rafa. E você falou pra ele, pô, você é tão esperançoso? Eu acho que eu sou também um pouco. Não sei se eu sou iludida ou se eu tenho esperança e é real mesmo. Porque eu falo que medicina chinesa é o resgate do que é natural. Exato. É o resgate do que é natural. Porque se a gente se deixar levar pela tecnologia, nós já é meio fake. Certo? A nossa pele já não é, às vezes, natural, os peitos já não é. O meu pé é natural. Os cabelos já tá ali, as unhas, os cílios. Quer dizer, a gente tá caminhando mais pro fake. Se a gente levar isso pra comida, né? E a gente, como praticante de medicina chinesa, a gente a nossa missão é resgatar o que é natural. O Papai do Céu fez, o que a natureza fez. Você concorda? Então é interessante o que você estava falando, porque quando você traz essa questão do alimento, eu estava pensando o seguinte, né? Pô, por que será que tem pimentão? Não sei, pode ser uma viagem minha, somos dois profissionais, né? Manda ver. E eu sempre falo assim, eu tenho o maior orgulho, porque dizem que, você também deve ter alunos assim, porque dizem que o professor só é bom quando os alunos se tornam melhores do que o professor. E eu devo ser mais ou menos, porque eu, como você, uma aluna que se tornou muito melhor do que eu, aprofundou muito mais uma área, e eu tenho o maior orgulho disso. Mas a tua colocação agora me fez dar uma viajada assim. Por que será que tem pimentão verde, vermelho e amarelo? Será que não é por conta da cor também? Com certeza. Porque talvez que esteja faltando um paciente que tem deficiência do Yang, nós recomendaríamos energeticamente. O vermelho é mais doce, mais picante. Não é? Não é do que o verde? E a cor também. Exatamente. E a cor, ele tá sendo incentivado. Tô viajando, não, por aí que você queria real. Tá falando. Sabe por quê? E o olhar ocidental não. Vai ver só lá um macronutriente que tem pimentão, tanto faz. O antioxidante, o anti-inflamatório, beleza. Mas antioxida, anti-inflama onde? E aí a medicina chinesa vai dar uma luz pra gente. Por quê? Porque, por exemplo, pega o tomate, que é vermelho. Tem o licopeno. O licopeno é vermelho, é bom pra... Como é que a gente sabe que o licopeno, um exemplo, tá? É bom pra próstata? Porque na próstata a gente tem receptores que são sensíveis ao licopeno. Então, se você pegar a dietoterapia chinesa, o sabor, a cor, né, as características de textura, é mais aguado, é mais denso, tipo um melão é mais aguado, uma batata doce é mais densa, né? É uma fruta, é uma raiz, é uma casca. Cada substância dessa tem suas milhares e milhares de moléculas. Por exemplo, a Camellia sinensis, o Crocus sativus, né, que é o açafrão verdadeiro, ele tem mais de 160 moléculas conhecidas, tá? Então, vamos pegar cada molécula e usar terapeuticamente. Não, o que funciona é o conjunto, é a combinação. Quando você isola, você está alopatizando, né? E o potencial de causar efeito colateral é gigantesco. Então, aquela molécula que dá aquela cor, aquele cheiro, aquele sabor, ela vai encontrar receptores em determinados locais do corpo. Por que o doce, né, pela medicina chinesa, o doce ele vai para todo lugar? E todo alimento, meio salgado, o azedo, o amargo, o picante, tem a base doce, o fundo doce. Porque é terra. Né? E o doce é a base de tudo, porque ele está em todos os lugares, né? Ele representa todo lugar do seu corpo tem receptor para doce, vamos dizer assim. Toda célula do corpo tem receptor para carboidrato. Exatamente o simbolismo da terra da medicina chinesa, é o centro, né? Então, assim, você tem uma propriedade e aquele lugar onde aquela substância vai agir, né? E quando a gente olha para a medicina chinesa, por que vai para aquele órgão? Pela medicina chinesa, por causa da questão energética do canal. Mas pela medicina ocidental, a célula daquele lugar tem receptor para aquela substância. Ou o metabolismo, ele tende a encaminhar, ou tende a ser metabolizado ali, né? Então você vê, olha que bonito juntar as duas coisas. Por que não? E a próxima pergunta tem a ver com essa questão clínica, né? Porque você sabe que ano passado foi interessante, a gente recebeu muitos nutricionistas, muitos, perto do que era,
Né? Acho que você lembra quando eu te perguntei? Eu falei, Rogério, tem nutricionista? Eu lembro. Ele falou, pô, você ficou procurando. Não, eu me lembro até que quando você saiu, né? E a gente tem também como ex-aluno uma grande nutricionista lá da região de Botucatu, que fez em Bauru com a gente, a Manuela, se não me engano. E vocês duas, que vieram desse mundo acadêmico também, que ela é da Unesp e tudo mais, vocês tiveram essa preocupação de, olha, eu preciso levar isso para o pessoal da nutrição, para o conselho. Eu me lembro que você fez um movimento nesse sentido também, né? Foi. Mas aí, de uns tempos para cá, nós temos recebido mais esse interesse. E a pergunta é a seguinte, então, você mesmo, você forma muitas nutricionistas de formação que vêm fazer o seu curso de fito e de dieto, mas que não são acupunturistas. Sim. Tá? Vem só aprender essa visão chinesa. A minha pergunta então ela não é acupunturista porque ela quer ficar na área dela. É que nem o psicólogo que aprende acupuntura e não quer tratar artrose de joelho, quer continuar só usando no set terapêutico dele. Sim. Que é uma que você pode fazer na sua área específica. Mas, enfim, como que é no consultório do dia a dia nutricionista trabalhar essas duas? Vê se a minha pergunta está certa. Assim, por exemplo, tem alimento que eu indicaria do ponto de vista ocidental, com essa visão do macro, mas eu não indicaria com essa visão energética? Existe esse conflito às vezes? Com certeza. Porque eu vejo alunos nossos nutricionistas falar, professor, agora eu entendo porque eu recomendei esse alimento para o meu paciente, que é super indicado do ponto de vista ocidental, mas ele passou mal. É porque energeticamente aquilo que é indicado, existe isso. E tem o contrário também. Colocando fogo no parquinho agora, eu quero ouvir sua opinião, gafanhota. Bota aí embaixo. Bota aqui embaixo, pergunta para a Leonora que depois ela responde. Como que é isso? Tem, Rogério. É assim, ó, por exemplo, quando o Conselho de Nutrição reconheceu quando que era 21, que a medicina chinesa fazia parte da... Teve esse reconhecimento, 21, recente, né? Aleluia. 2 anos atrás. Eu não participei do processo, mas grandes nutricionistas participaram. E tem a Andréia de Santos também, que é uma outra nutricionista que eu tive que participou. E demorou, né? Mas o conselho também reconheceu outras especialidades, então foi um puto... Desculpa, gente, a palavra. Põe o pi aí, produção. Um baita progresso. XT, 5F. Põe aquele negocinho assim. Foi um baita progresso. Então, assim, foi recente, né? Você fala assim, nutricionista começou a procurar. Cara, eu dei aula para nutricionista do Brasil inteiro. Eleonora, onde você recomenda? CTN? Eu sempre coloquei, né? Que eu estudei no CTN, sempre teve notório, eu sempre recomendei. Quando eu fui dar aula em São Paulo, a primeira vez, tinha nutricionista que tinha assistido minha palestra pela empresa que eu dava e foram fazer no CTN. Eu achei muito legal. Falei, caramba, né? O ciclo vai... Se uma pessoa fizer isso, várias pessoas fizeram, mas se uma pessoa fizer isso, já muda. E aí, Rogério, por exemplo, você falou sobre a questão, né? Antes desse reconhecimento, então, eu fazia separado, né? Então, atendia como acupunturista, como nutricionista, certo? Você tinha que separar. Agora, você consegue fazer as duas coisas juntas, né, no mesmo processo. Então, isso já facilita, né? Não que antes impedia, mas hoje facilita, né? Porque você consegue integrar. Eu não consigo ver a nutrição sem a medicina chinesa. Então, para mim, primeiro eu vejo a medicina chinesa e depois, no segundo passo, eu vejo a nutrição ocidental. A nutrição ocidental, para mim, tem muita questão de quantificação. Então, quando você pega paciente renal, paciente diabético, então tem muita coisa específica que é quantificado, que você tem que usar a nutrição ocidental, que a medicina chinesa não vai para esse lado. Né? Ela vai mais pela qualidade do que pela quantidade. Você falou de alimento que é recomendado pela medicina ocidental. Isso acontece muito, por exemplo, usa canela, gengibre. Usa gengibre, não sei das quantas. Cúrcuma. Cúrcuma, sim. Cúrcuma é essa... Porque cúrcuma é um tempero. Né? Você pode usar na fitoterapia, mas é um tempero também. Cúrcuma. Na medicina ocidental, anti-inflamatório, antioxidante. Tem remédio de cúrcuma hoje, né? Que vende na farmácia. Se o cara tem deficiência de yin do estômago, né? Se ele já tem calor no estômago, ou se ele tem calor no corpo, vai causar um sangramento violento. Então, por exemplo, dando exemplo de um tempero, né? Para a medicina ocidental, por exemplo, o leite é contraindicado, porque não sei quanta. Para a medicina chinesa, o leite pode ser terapêutico, se a pessoa estiver muito secura. E aí o contrário que eu te falei. Por exemplo, tem uma fórmula na medicina chinesa, tem trigo, que é Gamai-Dasal. Acho que é Gamai-Dasal ou Balreuan. Agora eu esqueci, uma das duas. Que é 100 mil formas, né, possíveis aí. Tem trigo pro estômago, para melhorar a digestão, porque ela faz uma conexão terra-fogo, vamos dizer assim, ela harmoniza esse eixo, né? Preocupação, pensamento e tal. E aí ela tem trigo. Como é que você vai recomendar uma fórmula dessa para uma pessoa que tem doença celíaca? Entendi. Tá? Então assim, Eleonora, então para fazer dietoterapia chinesa eu preciso ser nutricionista? De forma alguma. Só que hoje a gente tem conhecimentos que precisam ser considerados. No livro do Imperador Amarelo, gente, uma das primeiras páginas, se eu não estou enganado, ele fala sobre intolerância a glúten ou doença celíaca.
que a pessoa não pode comer grão. Compre esse livro. Esse livro tem que ter. Você abre, vou abrir um negócio aqui, vou folhear. Então, assim, Medicina Interna do Imperador Amarelo. E ele fala, quantos mil anos? Você que sabe aí. 2.000 anos? 2.500 anos? Mais, porra, mais. Imperador Amarelo mais. Mais, né? Então, sei lá. Então, assim, o que acontece? Naquela época eu já falava sobre essa... 200 anos antes de Cristo foi o Imperador Amarelo, depois foi o outro. Ele já falava de alimentos, né, que a gente considera como calorias vazias, são carboidratos e alimentos densos que não têm muitos nutrientes, vitaminas, minerais. Falando a mesma coisa com outra Ele linguagem. falava de alimentos ricos. Mas por que é alimento rico? Porque rico comia. Então, açúcar refinado, coisa refinada, só rico tinha acesso, né? Então, assim, olha os termos. Então, assim, a gente faz paralelos, né? Eu acho que a nutrição é importante para a dieterapia chinesa, por isso que eu acho que é muito legal o nutricionista ensinar a dieterapia chinesa. Não que seja necessário. Você pode ter um cara que é fisioterapeuta, farmacêutico, que ensinar a dieterapia chinesa. Mas eu acho que trazer essa abordagem moderna e fazer uma cola, sabe igual a gente junta dois pedaços de sabão de pedra e faz um sabão só? Eu acho que isso é legal, né? Eu acho que isso é bacana. Isso é fundamental. Maravilhoso. Olha só, gente, que PodChain, hein? Uma primeira parte de inspiração e a segunda parte rica em conhecimento para você. E aí ligando os pontinhos da sua vida, porque aí você foi entender que aquela segunda parte da faculdade de nutrição não foi perdida. Olha onde o tal estava te levando depois para a medicina chinesa. É isso aí, né? Para aplicar com muito mais conhecimento, cruzar e orientar, porque hoje você orienta nutricionistas de formação ocidental, enriquece a vida deles, profissionais, com medicina chinesa. E você orienta praticantes de medicina chinesa com relação a esse conhecimento todo que você tem do ocidental, quando isso é indicado ou não é indicado. Querida, foi sensacional o nosso PodChain. Quer mais, gafanhoto? Pede aqui embaixo no comentário. Quero mais Eleonora Kumuty, porque você sabe, né? Vou chamar. Ela é a Dá fundadora... deixa o like. Compartilha. Ela é a fundadora do MTC Box, então tem muito para dividir com a gente de fitoterapia e tudo mais. Com certeza faremos novos podcasts. Muito obrigado por esse presente, adorei, tocou meu coração. Caiu quase uma lágrima, que você sabe que o japonês não chora muito. Tinha um olho na sua lágrima. Quase isso aí. Depois a gente vai ter que fazer uma maquiagem para não ver minha lágrima. Mas muito bacana saber que, né, o que aconteceu comigo tal me trouxe para um lugar para que pudesse acontecer com outras vidas também. Obrigado demais, querida. Um prazer tê-la como aluna, tê-la agora como professora, como referência, como minha consulta nessa área de dieta e fito. O teu tchau aí para os nossos gafanhotos e gafanhotas. Teus pareceres, considerações finais. Pessoal, agradeço, Rogério, pelo convite, agradeço pela oportunidade. Primeiro pelo curso, né, maravilhoso, foi uma experiência ímpar na minha vida, eu amava ir pro curso, né, fui muito feliz. E sou feliz hoje por causa da medicina chinesa. Então, assim, tá nítido, né? Então, assim, muito obrigada, né? Eu acho que quando a gente é profissional realizado, a gente é multiplicador. Né? E é isso que eu quero ser, né? Como muitas pessoas foram na minha vida, multiplicadores de alegria, de conhecimentos, de esperança. Então, agradeço. E agradeço vocês também por me acompanharem, né? Por darem uma chance para a medicina chinesa, se interessarem. Quando vocês falam, pô, tô fazendo, me matriculei. Cara, isso para mim explode meu coração de alegria, assim. Tá? Então é muito bom. Continuem nos acompanhando, vejam os outros podcasts, né? Tem outros temas, são bem legais. Eu tava vendo os podcasts até ontem, né? Falei, vou dar uma olhada na galera, né? Ver, porque teve alguns que eu não assisti, esses da última temporada, o PodChain Profissões, né? O Barbie Profissões, né, Rogério? Tem uma Barbie Profissões, né? Tem a Barbie Profissões, tem o PodChain Profissões. Então assistam, né? Compartilhem e sigam pessoas sérias, né? Como o CTN, como os profissionais que trabalham no CTN, porque vale muito a pena. E é isso. Muito obrigado. Maravilha. Super dica dessa super Eleonora Kumuty. Gente, obrigado. Fiquem aí com a força do dragão. Nos vemos por aqui. Tchau, tchau.